Olá pessoal, aqui é o Douglas. Aqui é o Samuel. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de um cavaleiro da Idade Média chamado Bertrand du Guesclin, que foi um dos maiores cavaleiros da Idade Média. Por volta do ano de 1318, ele se tornou conhecido no mundo inteiro porque ele se colocou à disposição e enfrentou um torneio de cavalaria que aconteceu na cidade de Reims. E ele venceu esse torneio, ele venceu vários cavaleiros da França e também da Inglaterra, e assim ele ficou conhecido pelo mundo inteiro. E uma situação estava acontecendo ali na região da Bretanha, que hoje é Inglaterra. E estava acontecendo uma sucessão de ducado. Então tinham dois opositores, o Carlos de Blois e o João de Montfort. Os dois pretendiam dominar toda aquela região. E o Bertrand du Guesclin, ele resolveu ficar do lado do Carlos de Blois. E diz a lenda que em certa noite alguns inimigos adentraram um acampamento deles. Dugard Klin, com a sua perspicácia e com apenas 20 homens, ele conseguiu conter aqueles invasores, ganhando assim uma grande afeição do rei. E o sucessor depois do João, que era o rei da França na ocasião, que passou a ser Carlos V, ele, ele chamou do Guesclin e ele nomeou do Guesclin como governador de Portsmouth. E depois aconteceram diversas outras situações, grandes batalhas que ficaram conhecidas internacionalmente. E uma delas, do Guesclin se colocou em batalha em defesa de Carlos de Blois, onde ele pereceu, ele morreu. E os soldados todos foram se batendo em retirada, mas Duguesclin, com a sua honra, ele ficou até o fim, tendo a sua espada quebrada, e Duguesclin ele lutava apenas com as suas luvas de ferro. E ele se tornou ali escravo daquele povo. E depois o tempo foi passando e um outro rei esteve no poder e eles pediram que Duguesclin fosse libertado. E ali foi terminada a guerra. Terminou a guerra, começou um período diferente. Os homens começaram a se organizar, os mercenários começaram a se organizar, aqueles que lutavam por dinheiro, que saqueavam, que roubavam as cidades, eles começaram a se organizar em companhias. Foi a época das grandes companhias. E essas companhias, elas não tinham virtudes, né? As pessoas, os cavaleiros que participavam dessas companhias eram mercenários. E Duguesclin, quando saiu de sua prisão, ele foi dialogar com esses cavaleiros que pertenciam a essas companhias, levando para eles a honradez, a nobreza, levando para eles o sentido de entregar a própria vida, dando um sentido maior para esses cavaleiros. Aí mudou todo o conceito dessas companhias que na verdade eram ladrões, saqueadores e que promoviam uma grande tragédia e uma grande perda para as cidades onde eles adentravam. Então é uma história muito interessante. A gente pesquisou no YouTube e nós não encontramos nenhum vídeo em português, apenas em francês e inglês. Então por isso que a gente está fazendo esse vídeo, falando um pouquinho só a respeito da história de Duguesclin. E ele se tornou o duque da Normandia, que era mais ou menos a região do norte da França e onde hoje é também ali a região da Alemanha. Então ele foi muito reconhecido. Teve ocasiões que ele estava praticamente dominando grandes regiões, onde ele fazia acordos para que pudesse a guerra se conter. Então ele foi um grande estrategista, o Bertrand du Guesclin, um cavaleiro da Idade Média. E nos fins dos tempos, né, de sua vida, quando ele tinha 66 anos, ele morreu. E o interessante foram as últimas palavras que ele disse, que ele entregava a sua espada para um sucessor, porém ele nunca havia traído o seu rei, nem tampouco a França, o seu país. Então é um grande exemplo de fidelidade e honra para nós. Então fica para vocês aí a dica, para vocês pesquisarem a respeito dessa história, desse cavaleiro da Idade Média, o Duguesclin. Nós pesquisamos nesse livro aqui, ó,
A Cavalaria, de Sérgio Macedo, que tem várias histórias interessantíssimas e a gente indica para você, tá bom? Um grande abraço para vocês, galera. Até mais. Tchau, tchau.